Olá! Sabe aquela sensação de olhar para uma página em branco e sentir o peso do mundo nos ombros? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na verdadeira arte por trás de um bom texto. É um segredo, sabe? Um que pode mudar completamente o jeito que a gente encara a escrita. Vamos juntos desvendar essa tal de arte de ver escrever? E a nossa jornada começa com aquela pergunta que, olha, com certeza todo mundo que escreve já se fez em algum momento. Afinal, qual é o segredo de um bom texto? Será que é um dom, pura inspiração que cai do céu ou alguma fórmula mágica? A verdade é que essa busca, na maioria das vezes, leva para frustração. E boa parte dessa frustração vem justamente daí, do tal do mito do gênio, sabe? Aquela pressão gigantesca que a gente sente para que a primeira versão de um texto já saia perfeita, como se fosse um passe de mágica. É que a gente cresce com essa ideia, né? A de que grandes escritores são, sei lá, tocados por uma musa e pronto, sai uma obra-prima de primeira. A primeira versão já é a versão final. Só que essa imagem, bem romântica, esconde a verdade do processo. Uma verdade que é bem mais pé no chão e, vou te falar, muito mais alcançável para todos nós. E olha só que interessante o contraste. De um lado, a gente tem um mito, a inspiração que vem do nada, a perfeição imediata. E do outro, a gente tem a realidade, a escrita como um processo, algo deliberado focado em melhorar um pouquinho a cada passo. É uma mudança de chave na cabeça, sabe? E que, no fim das contas, liberta. Pois é exatamente aqui que esse mito todo começa a desmoronar. Porque a verdade sobre a escrita, ela é bem mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderosa do que a gente costuma imaginar. E a revelação é esta, a frase que muda o jogo todo. Um texto se escreve reescrevendo. Simples assim, direto e profundamente verdadeiro. Essa é a chave de tudo. Ou seja, o ponto central é exatamente este. Precisar reescrever não é um sinal de que alguma coisa deu errado. Não é um defeito, não é uma falha de quem escreve. É um método. É o jeito que a escrita eficaz funciona. Tá, legal. Então a gente já entendeu que reescrever é o caminho. Mas por que, exatamente? Por que esse processo é tão fundamental assim? O que acontece de tão importante nessa etapa? A definição formal diz que a reescrita é o processo essencial para compreender e alcançar clareza, precisão e qualidade. Reparou na palavra? Essencial. Não é opcional, não é um plus, é o coração do ofício. É nesse momento que um texto que está ok se transforma num texto realmente poderoso. Pensa assim, o primeiro rascunho é a matéria-prima. São as ideias ainda em estado bruto, sabe? É só no processo de reescrever que a gente vai lapidando essa pedra, refinando os argumentos, fortalecendo a mensagem, até que ela fique clara, afiada, impactante. E, claro, como em qualquer ofício, para fazer essa lapidação bem feita, a gente precisa das ferramentas certas. Reescrever não é só sair mudando as coisas por intuição. Não! É um trabalho que pode e deve ser guiado por recursos específicos, para dar estrutura ao processo. A gente pode pensar em 3 grandes aliados aqui. Primeiro, a reescrita acadêmica, que ajuda a aprofundar a estrutura, a fortalecer os argumentos. Depois, claro, as boas e velhas gramáticas, para garantir que o texto está correto e claro. E, por fim, os manuais de estilo, que ajudam a gente a seguir as convenções e manter a consistência. Juntos, esses 3 são a base de uma revisão de primeira. E o legal é que, com esses recursos, a reescrita deixa de ser uma tarefa meio vaga, sabe? Aquela coisa de, vou ler de novo e mudar umas palavras. Não. Ela se torna um processo estruturado, metódico, com objetivos bem claros a cada passo. E aí, quando a gente abraça de vez a reescrita, a nossa própria percepção sobre o que é escrever muda completamente. A escrita deixa de ser um ato único, isolado, e se torna o que ela realmente é, um processo contínuo. No final das contas, a grande mudança é essa. Entender que escrever não é uma performance de uma vez só. É um ciclo. Rascunho, revisão, refinamento. Cada rascunho não é o produto final. É só mais um passo para frente. E internalizar isso, gente, é libertador. É como tirar um peso enorme dos ombros. O peso da perfeição imediata. E finalmente dar espaço para as ideias nascerem e evoluírem no tempo delas. Então, para fechar, fica a reflexão. E se a gente passasse a enxergar aquele primeiro texto, sabe, aquele rascunho todo imperfeito, não como uma falha, mas como ele realmente é, apenas o começo da jornada?